Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 25 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e panther, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite, se você quiser, obviamente, se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo, vai me ajudar num tanto que você nem imagina. E também para você ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Antes da gente começar a nossa análise do dia de hoje, vou lembrar vocês dos sorteios diários que agora estão disponíveis aqui neste canal, na verdade lá no meu blog, então o link está aqui embaixo na descrição, não deixa de participar, foi uma grande adesão, pode ser que você encontre o site lento em alguns momentos do dia, mas é porque vocês realmente abraçaram a ideia, gostei demais, vamos ver se vai dar certo. Aqui vão ficar os últimos vencedores, temos as bancas da Betfair e para quem já participou aqui do sorteio do Pix, mais de 600 pessoas já cadastradas. Daqui a pouquinho, faltam 4 horas para ser divulgado o vencedor e aí já começa outro. Então não deixa de entrar aqui e fazer o seu cadastro para você participar. Beleza? Já expliquei como é que funciona o tutorial para participar do sorteio, mas se vocês quiserem eu deixo um link aqui do tutorial para lembrar vocês. Vamos começar então falando sobre Real Madrid e Girona às 2h30 da tarde na La Liga. Um jogo que para algumas pessoas pode ter uma interpretação de que não vale tanto. Realmente, se a gente for olhar para a tabela, não tem tantas pretensões assim das duas equipes, mas vamos tentar dar um passo maior e tentar entender o que o Girona pode fazer contra o Real e por que o Real Madrid deveria jogar um pouco mais, deveria se esforçar um pouco mais, porque é um adversário muito difícil. Primeiro, para falar dos dois líderes, o Girona não perdeu saindo da sua casa e indo jogar tanto no Camp Nou para o Barcelona quanto no Bernabéu com o Real Madrid. Então, das últimas vezes que eles se enfrentaram aqui, o 1-1 foi lá na casa do Real, o Girona conseguiu buscar esse empate. E além disso, o jogo que o Barcelona poderia já colocar as mãos na taça, que foi antes desse jogo com o Atlético de Madrid que ele venceu, o jogo ficou 0-0, ou seja, o Girona conseguiu segurar a equipe do Barcelona no Camp Nou. Um Barcelona talvez não tão motivado, mas conseguiu. Existe ainda uma chance remota do Girona buscar uma classificação aqui para a Conference League. Ele está nesse momento a 9 pontos de distância do Villarreal, não é uma tarefa fácil, mas se quiser pensar em classificação, quiser pensar numa melhora de classificação, teria que vencer, ou tentar vencer o Real Madrid. Dentro de casa, o Girona só perdeu 4 partidas em 15, uma boa campanha, marcou mais gols do que o Real Sociedad, quase a mesma quantidade de gols do que o Barcelona e Real Madrid, se bem que nessa temporada o Barcelona está bem econômico, Em relação ao número de gols sofridos, não é uma quantidade tão alta assim, tá? Como visitante, o Real Madrid continua tendo uma das melhores campanhas fora de casa, porém teve mais derrotas, que o seu rival Barcelona, isso prejudicou um pouco a vida do Real, teve menos vitórias, e o Real Madrid, nesse momento, a gente pode dizer que o Real Madrid luta para ser segundo e só, tá? Vai ser muito difícil o Real Madrid alcançar o Barcelona. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid nesse fim de semana, conseguiu tirar um pouco dessa nhaca, porque o Barcelona não conseguia vencer alguns jogos e praticamente colocou as duas mãos na taça da La Liga. O Real Madrid chegou a sofrer alguma ameaça de perder a segunda colocação para o Atlético de Madrid, mas na vitória no último jogo contra a equipe do Celta Vigo dentro de casa, mesmo com o time misto, conseguiu se distanciar, afinal de contas o Atlético perdeu para a equipe do Barcelona. Só protocolarmente, vamos ver um pouquinho do Real Madrid fora de casa, foi o primeiro a marcar em quase 70% dos jogos, é um time com bastante iniciativa. O Girona tem uma vitória próxima de 55%, mas não consegue sair na frente mais do que 50% das vezes. As duas equipes falham um pouco em marcar, inclusive o ataque das duas equipes marcaram a mesma quantidade de gols, relativamente dentro e fora de casa na mesma quantidade de jogos, mas o Girona sofre um pouco mais de gol do que o Real Madrid, tá? No primeiro tempo eu não tenho dados assim tão alarmantes pro lado do Real como a gente imaginaria, por ser um favorito com uma cotação próxima aqui de 1,60. O Real Madrid não vence tanto as primeiras etapas, a maior qualidade do Real é não perder tanto, mas aí o Girona acaba sendo até melhor, com 7% de derrota apenas. As duas equipes sofrem pouco e marcam a mesma quantidade de gols, então não é possível ver uma grande superioridade em números do Real Madrid. No segundo tempo eu tenho um crescimento do número de vitórias das duas equipes, mas também tem um aumento no número de derrotas, e é a mesma coisa, pode ver que são dados assim, muito parecidos, A única coisa que difere aqui no segundo tempo é que o time do Girona sofre praticamente o dobro de gols do que
no primeiro tempo e quase o triplo de gols do que o Real Madrid, mas as duas equipes crescem também ofensivamente. Então se a gente fosse, assim, vamos ser sinceros, se a gente colocasse ali no Girona um uniforme de um time com um pouco mais de camisa, a gente teria essa cotação do Real Madrid mais alta, porque se a gente levar em consideração, o Real hoje briga só pela segunda colocação e a gente tem um Girona que faz bonito dentro de casa. Então o que faz a cotação do Real Madrid ser mais baixa é o peso de camisa, obviamente, né? Se fosse uma equipe de mais tradição, o Girona seria fatalmente aqui um time que levaria mais respeito ao Real, faria a odd do Real estar mais alta. Porém, não é isso que acontece. Se você é trader, pode ser um jogo mais complicado, então, em cima dessas análises, porque o Real Madrid não tem tanta motivação, joga com um time provavelmente mais misto, apesar do crescimento do Asensio nesse finalzinho de temporada, né? O Asensio que é uma joia do Real e é um cara que faz muita diferença nas finalizações, tem se apresentado melhor, pelo menos nos últimos jogos. E eu tenho um Girona que ainda não perdeu para os dois líderes da competição, pelo menos fora de casa. Então, na minha opinião, pode ser um jogo mais difícil para trader. Não venha tão enviesado para trabalhar a correção do Real Madrid, porque nesse jogo, como não é um jogo de extrema necessidade para o Real, ele pode jogar um pouco mais recuado. Então, se ele jogar um pouco mais recuado sem fazer marcação-pressão, a sua correção de preço que você provavelmente busca no Girona ou um back Real Madrid, ele dificilmente vai encaixar em leitura de jogo, tá? A não ser que o Girona jogue completamente recuado, o que eu não acredito. Acho que vai ser um jogo mais parelho, o Girona atacando e dando ao Real Madrid os contra-ataques, e aí vai ser muito complicado trabalhar correções de preço. Theo, eu não sei o que é correção de preço. Você clica aqui no meu blog e faz o meu curso gratuito, mesmo que você seja Panther, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Vai te ensinar bastante sobre essa questão de expectativa e realidade que a gente pode aproveitar nas correções de preço no mercado de trade esportivo. Se você é Panther e quiser trabalhar a favor do Real Madrid, você pode considerar uma situação de um pouco mais segurança, talvez com uma cotação mais baixa, esse empate anula do Real. Eu prefiro não te indicar a vitória seca do Real Madrid, porque não seria de outro mundo imaginar um Real empatando ou perdendo para o Girona aqui. Não seria uma catástrofe. O Real Madrid está nas semifinais da Liga dos Campeões contra o City. Não vai ser agora esse jogo, vai demorar um pouquinho. A única preocupação do Real Madrid, de fato, é segurar essa segunda colocação, rodar um pouco seu elenco, né? Enfim, então eu não vejo assim uma catástrofe, o Real Madrid perdendo ou empatando esse jogo. Tudo vai depender da real intensidade que o Girona colocar nesse jogo, tá? Então, se quiser muito trabalhar a favor do Real, considera colocar um empate a seu favor, mas eu não te indico criar tanta expectativa na vitória do Real assim. Eu gosto muito de pensar numa aposta mais ousada por aqui, que seria se ambas marcam sim. Das últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, essa aposta entrou, tá? O Girona é uma equipe que vai para cima do Real Madrid, tem marcado bastante gol dentro de casa, só não marcou contra o Atlético de Madrid, que tem uma defesa muito sólida, marcou 2 contra o Elche, 2 contra o Espanhol e 6 contra o Almeria. Então, olha, eu gosto sim de pensar nesse ambas marcam. Se você quiser ser um pouco mais seguro, se houver um e-mail é interessante, mas com esse tipo de cotação eu só considero no live e não duvido que a gente possa ter um over 2,5 por aqui também, beleza? Às 3h30 da tarde, na Taça de Portugal semifinal, o Braga faz o jogo da volta contra o Nacional com uma cotação extremamente esmagada. E aqui eu quero deixar para você um alerta, tá? Tem 2 motivos que me fariam ficar de fora desse jogo e esse alerta para você é caso você vá fazer alguma coisa para você considerar abandonar ou não esse jogo ou traçar novamente as suas linhas. Primeira coisa, existe uma discrepância muito grande entre forças aqui. O Braga é um time que luta hoje pela Primeira Liga de Portugal, diretamente com o Benfica e Porto, e o Nacional é uma equipe de divisão inferior, tá bom? Só por si só já faz com que essa cotação ela seja justa. Porém, o primeiro jogo das eliminatórias, né, o primeiro jogo dessa semifinal foi 5-0 para o Braga lá na casa do Nacional. E o Braga, ele tem um jogo no sábado ou na sexta-feira, provavelmente aqui num sábado, né? Hoje é dia 25, então vai ser num sábado, contra o Portimonense, válido pela Primeira Liga de Portugal, onde o Braga tem uma distância pequena de pontos para o Benfica e ainda tem um confronto direto. Então o Braga ainda tem chance de conquistar a Primeira Liga de Portugal. E esse, imagino, que seja o maior foco do Braga agora. Então, como ele já está praticamente classificado, seria uma catástrofe perder dentro de casa para o Nacional, tomar um 5-0 ou um 6-0, praticamente ele já está classificado para pegar, muito provavelmente, o Porto na final dessa taça. Eu acho que o Braga vai com um time completamente misto, tá? Ou, se for com alguns titulares, provavelmente não vai ser um time que vai se dedicar tanto em campo, mas mesmo assim periga ganhar e periga ganhar com facilidade. Porém, você traçar uma linha, você fazer uma análise com um time titular com vontade, não é a mesma coisa que você fazer isso com um time praticamente classificado, tá bom? Então, toma muito cuidado por aqui. A gente pode passar protocolarmente nas diferenças entre o Braga nessa temporada na sua liga e do Nacional na liga inferior, mas seria assim, chover no molhado. O Braga é muito mais time, deve vencer esse jogo, mas toma cuidado. Se você é trader, quero fazer esse jogo de qualquer jeito,
jeito, tá uma grade fraca, vou dar uma olhada. Braga entrou com time titular ou com time misto, porque às vezes os jogadores que estão no banco querem mostrar resultado. O Nacional, por si só, a gente só analisou o Braga, né? O Nacional provavelmente já vai entrar eliminado, talvez mande até os reservas para cá, né? Talvez não entre com um time também tão motivado. Então, se comportar de uma maneira completamente recuada, você pode ter sim uma propriedade para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo no Braga em relação ao trade, tá? Braga com posse, empurrando o Nacional para trás, show de bola, sem problema nenhum. O que a gente está fazendo aqui é uma análise pré. Então, se no jogo o Braga, os jogadores que entrarem em campo demonstrarem interesse e o Nacional mostrar desinteresse, porque realmente é um placar muito difícil de virar, show de bola, dá para você tentar aproveitar. Em relação a Panther, eu acho mais complicado, porque se você vai buscar uma vitória do Braga nos 90 minutos ou em 14, não tem valor na minha opinião, porque ele já venceu o primeiro jogo por 5-0. Essa cotação, se fosse para entrar, para mim teria que estar acima de 1,50, para valer o risco de um Braga desinteressado, tá? Agora, se você quiser no live, né, no ao vivo, lá para o segundo tempo, jogo empatado, trabalhar alguma coisa a favor do Braga, caso o Braga esteja te demonstrando interesse, tudo bem, sem problema nenhum. Em relação ao mercado de gols, também é interessante você buscar alguma coisa no ao vivo, porque se o Nacional entrar com uma postura de um time que quer recuperar, ele vai entrar com uma estratégia kamikaze, que é botar as linhas altas, vir para cima do Braga e, obviamente, ceder espaço. E aí, se os jogadores do Braga, titulares ou mistos, quiserem aproveitar, a gente pode ter um jogo mais over. Então, não vou te indicar nenhum mercado aqui. O que eu te indico é, primeiro assiste, verifica qual é o comportamento do Nacional. Se for, de fato, esse comportamento mais kamikaze, daria para aproveitar essa expectativa de gols elevada que esse comportamento vai trazer. Não vou te indicar handicaps negativo pro lado do Braga, porque o Braga já goleou o primeiro jogo, e também não vou te indicar essa vitória seca no pré-live. Cuidado, tá? Cuidado, porque é uma partida que o Braga tá desfocado e provavelmente já classificado. Às 5 horas da tarde, um jogo extremamente importante para duas equipes espanholas, o Real Betis e o Real Sociedad. As duas equipes durante quase toda a temporada brigaram por essa quarta colocação que dá a vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, e a quinta colocação dá a vaga direta para a fase de grupos da Europa League. E é uma diferença, obviamente, gritante você se classificar para a Europa League ou para a Liga dos Campeões. Então, o Betis passou por um momento muito bom no início da temporada, o Real Sociedad também foi o que fez a Real Sociedad crescer e chegar tão perto, chegou a ser um adversário dificílimo para os 3 primeiros ali de cima, porém, a Real Sociedad na fase final do campeonato, vamos dizer assim, está passando por uma situação mais complicada, começou a querer se recuperar agora dos últimos jogos, a gente já começa a ver um pouco de vitórias, mas antes era uma equipe que estava perdendo muito ponto. Só que o Betis não aproveitou esse mau momento do Sociedad e emendou aqui 1, 2, 3, 4, 5 derrotas dos últimos 10 jogos. Se a gente listar dentro de casa, o Betis venceu 2 das últimas 5 e a Real Sociedad fora de casa perdeu 4 e empatou 1. Ou seja, parece que ninguém quer ficar com essa vaga de Liga dos Campeões. Ou seja, parece que ninguém quer ficar com essa vaga. Parece que eles vão deixar essa vaga para o Villarreal. Mas é um confronto direto. O Real Sociedad com 54 pontos, se perder, vai ver o Betis chegando a 51 pontos. E se vencer, segura o Betis com 48 e vai a 57. E aí, muito provavelmente, já quase define essa vaga. Então, é um jogo extremamente importante, principalmente para o Betis que joga dentro de casa e que está buscando essa vaga de Liga dos Campeões, tá? Utilizando o PDF de apoio em relação às campanhas dentro e fora de casa, lembrando que eles tiveram queda nessas últimas rodadas. Nenhuma das equipes se destaca tanto assim em relação ao número de vitórias, mais de 50% para cada uma, dentro e fora respectivamente. A Real Sociedad mostra um pouquinho mais de iniciativa, as duas equipes falham um pouco em marcar, porém a Sociedad sofre gol com mais frequência, mas em relação a números de gols sofridos também é muito parecido. Na primeira etapa, o desempenho do Betis é um pouco melhor porque a equipe não perdeu nenhum primeiro tempo ainda. Tomou poucos gols, metade de gols do que a Real Sociedad, e marca uma quantidade parecida que o seu adversário, o número de vitórias também é parecido. Então, o que faz o Betis ter um pouquinho mais de superioridade aqui seria a sua força defensiva. No segundo tempo, tem uma queda no número de vitórias das duas equipes e um crescimento no número de derrotas e de gols sofridos, principalmente do Betis. Então, aquela equipe mais concentrada, mais coerente do primeiro tempo, acaba sendo uma equipe mais vazada, mais desorganizada no segundo, tá? Se você é trader, eu viria para cá sem viés, porque na minha opinião, o mercado está favorecendo demais a Real Sociedad pelo fato dela estar na frente da tabela e pelo fato dela ter uma boa campanha fora de casa, mas ela está ignorando que o Betis também tem uma excelente campanha em casa e que o Betis está desejando essa vaga. Então, na minha opinião, essas duas cotações facilmente poderiam estar próximas de 2,80, o que facilita uma possibilidade de correção de preço em caso de uma equipe começar muito melhor do que a outra, tá? Então venha para cá sem viés para trabalhar correção no match odds, seria bem interessante. Se você é Panther, eu vejo
com bons olhos alguma coisa a favor do Betis se essa cotação realmente estiver mais alta do que está aparecendo aqui. Se na hora que você for apostar, você verificar que a odd da Real Sociedade está muito mais próximo de 2 do que de 3, talvez o valor desse jogo esteja muito mais do lado do Betis. O Betis vai fazer um caldeirão, vai empurrar a equipe e vai vir para cima. É óbvio que não é fácil marcar gol na Sociedade, é uma equipe sólida e obviamente o Betis também não vive a sua melhor fase. Concedeu gol nas últimas 8 de 10 partidas. E a Sociedade tem um under 3,5 nas últimas 10 e o ambas marcam não nas últimas 8, ou seja, uma equipe sólida defensivamente. Mas o momento exige uma postura mais ofensiva do Betis e uma agressividade um pouco maior. Então talvez, alguma coisa a favor do Betis numa dupla chance pode ser interessante. O que me desanima um pouco sobre isso? É que o Betis teve a oportunidade em alguns jogos que seriam um pouco mais tranquilo e não conseguiu aproveitar. O Osasuna, por exemplo, é uma equipe que não briga por quase nada, vai estar na final da Copa do Rei, mas no campeonato da La Liga não briga por nada, meteu 3-0 no Betis, depois tomou um 3-2, mesmo assim não conseguiu recuperar. Tomou 2-0 do Cádiz em casa, então não dá para explicar tanto, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado com a cotação que você vai pegar essa dupla chance, mas pode ser interessante. Trabalhar com esse empate do Betis a nosso favor pode ser interessante, mas cuidado, tá? É um adversário muito complicado. O que eu gosto por aqui, dado a necessidade de agressividade do Betis e a possibilidade da Real Sociedade também, em caso de sofrer um gol, ter que ir para cima, então por mais que o mercado não acredite, eu gosto muito de pensar nesse over e meio pelo fator necessidade. O que pode prejudicar um pouco isso daqui é o jogo se arrastar empatado, né, e ninguém quiser se arriscar, mas aí o Betis não tem muita escolha, ou a Sociedade sair na frente e optar por proteger a vantagem por conta da classificação. Mas eu acredito muito numa exposição grande do Betis e gosto de pensar nesse mercado de 2 gols. Nos jogos para gols essa terça-feira, eu tenho aqui na terceira divisão da Alemanha o Elversberg, que era o líder extremamente isolado da competição e começou a vacilar. A distância para o Dinamo Dresden, que é o quarto colocado, e na verdade o terceiro, né, porque como eu já lembrei vocês, o Freiburg 2, o segundo time dos times da primeira divisão, né, no caso aqui nós temos o Freiburg 2 e o Borussia Dortmund 2, eles não podem subir para a segunda divisão. Então, o fato do Freiburg 2 estar ali significa que ele vai liberar o acesso naquele playoff ali, que era a terceira colocação, para o Dinamo Dresden. Então, o Dresden, que nesse caso disputaria um playoff, está a 7 pontos do Elversberg. Já teve muito mais, ou seja, o Elversberg está começando a vacilar. Vai enfrentar o Duisburg, que não briga hoje para quase nada, porque o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Oldenburg, que tem 31 pontos. Então, aqui o Duisburg está com 38, dá para vocês verem aí. Então, dificilmente o Duisburg vai brigar aqui para não cair. Então, eu tenho o Elversberg numa situação um pouco mais tranquila. Eu gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui, tá? De preferência, se o Elversberg sair na frente, para ficar um pouco mais relaxado. E se você não conseguir pegar esse over 1,5, se o Elversberg sair na frente e o Duisburg vir para cima, no live dá para tentar buscar esse over 2,5. Lembrando que precisa muito da vitória o time do Elversberg e começou a vacilar nesses últimos jogos, já vem de 2 derrotas seguidas, tá? Outro jogo que pode ser interessante para gol é Leeds e Leicester, porque o Leicester até então vivia ali uma situação de última colocação na tabela, enquanto o Southampton estava vencendo o Arsenal, ele estava ali na última colocação, porém, como o Nottingham Forest perdeu para o Liverpool e o Southampton sofreu um empate para o Arsenal, na vitória que ele teve contra o Wolverhampton agora nesse final de semana, ele saiu, mas ainda são duas equipes muito ameaçadas com péssimas defesas, tá? Pode ser um jogo interessante para ficar de olho no over 1,5 até o 2,5, quem sabe no ambas marcam sim por aqui. Tá? Nos jogos extras, eu vou começar falando sobre esse jogo do Cruzeiro às 19 horas contra o Náutico, que para mim é um jogo muito importante, daria até pra gente se aprofundar um pouco mais nessa partida, porque é uma partida onde o Cruzeiro perdeu o jogo de ida lá em Pernambuco por 1-0. Se a gente puxar como foi esse jogo, vamos utilizar aqui o nosso amigo SofaScore, olha só, esse foi o jogo de ida. Essa barrinha azul é o que o Cruzeiro apresentou no jogo. Pelas estatísticas, a gente consegue ver que o Cruzeiro teve amplo domínio da partida em muitas situações, em vários recortes, tá? E mesmo assim, perdeu com um gol no final aos 88 minutos do Gabriel Santiago. Então, por si só, a gente já consegue ver que o Cruzeiro poderia se jogar desse jeito e recuperar essa vantagem. Porém, o Cruzeiro está em início de trabalho e já mostrou um jogo contra o Grêmio, foi esse jogo aqui, ó, que a gente pode descer e observar, um jogo com muita agressividade contra o Grêmio. Muita finalização, muita marcação, pressão pós-perda. Isso contra um Grêmio, que é postulante hoje a pegar vaga na Libertadores, até mais, tá? Então o Cruzeiro jogou muito bem no Independência e eu acredito que o Cruzeiro vai para cima do Náutico nesse jogo da volta. O Náutico foi eliminado no Campeonato Pernambucano pelo Salgueiro
nos playoffs. O Náutico está rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, vai começar agora, né? Se eu não me engano, começa agora em maio a terceira divisão, ele vai enfrentar o Manaus. E ele foi eliminado nas quartas de final para o ABC, que se encontra na segunda divisão do Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Então é um time que está vivendo hoje na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, é um grandíssimo time, com muita tradição, mas está vivendo na terceira divisão, foi eliminado da Copa do Nordeste e não conseguiu ganhar o Campeonato Pernambucano. Então hoje o Cruzeiro, para mim, é muito favorito, dá para ficar de olho nesse back Cruzeiro por aqui, principalmente no trade, principalmente no live, se a gente encontrar um Cruzeiro empurrando tanto o Náutico para trás, assim como foi contra o Grêmio e como foi contra o Náutico lá em Pernambuco. Tá? Eu ficaria bastante de olho nesse jogo. O Cruzeiro deve jogar, não sei se joga no Independência, deve jogar no Independência, vai ter uma pressão muito forte. O Cruzeiro, que é um dos maiores campeões dessa Copa do Brasil, vai ser muito interessante ver esse jogo aqui, porque eu acho que o Cruzeiro vem para amassar. Não sei se vem para classificar, mas provavelmente vem amassar o Náutico por aqui, que deve vir se defender. E a gente vai ter um Cruzeiro com muita intensidade. Pode ser um jogo bom para ficar de olho nesse back. Outro jogo interessante com esse mesmo cenário é o CRB contra o Atlético Paranaense. Aqui, se eu não me engano, também foi 1-0 esse jogo para o CRB, exatamente, lá em Alagoas. E o CRB já é o campeão alagoano, já é um time, né, com mais tradição, já está jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, em relação a Copas, dentro de casa o Atlético Paranaense é muito chato. Talvez no Campeonato Brasileiro você veja um Atlético Paranaense meio que desdenhando em alguns jogos fora e tudo mais, mas nas Copas, não é à toa que é vice-campeão da América esse ano. O Atlético Paranaense costuma ir muito longe, então esse 1,36 aqui, essa cotação de 1,40, provavelmente a gente vai ver um caldeirão ali na Arena da Baixada e a gente pode sim ter uma oportunidade para buscar essa vitória do Atlético por aqui. Tá? O CRB não sei se vai se defender tanto, talvez como o Náutico, mas é muito provável que o Capo faça uma pressão absurda, dá para trabalhar esse back. Outro jogo interessante, agora voltando mais cedo, temos Wolverhampton contra o Crystal Palace, é uma opção para correção de preço, já que por mais que o Wolves e o Crystal sejam ainda ameaçados de rebaixamento, a distância para o Everton já é um pouco maior. E temos também às 15h45 o Aston Villa e Fulham. O Aston Villa vinha numa sequência de vitórias muito grande, mas empatou o último jogo agora que fez contra a equipe do Brentford, fora de casa. O Fulham vinha numa sequência negativa de 4 derrotas seguidas e conseguiu vencer 2 seguidas, uma contra o Everton e agora a outra contra o Leeds. É um jogo que o Aston Villa, por conta da goleada sofrido, o cacete sofrido pelo Tottenham contra o Newcastle. Nessa rodada, talvez o Aston Villa poderia alcançar uma vaga já de Europa League, vai vir pra cima, tá motivado, mas o Fulham é um excelente time de contra-ataque e bola aérea, tá? Toma cuidado por aqui. E pra fechar de novo na Copa do Brasil, o Fluminense, que venceu o Paysandu em casa no Maracanã por 3-0, faz o jogo agora fora de casa no Pará. Por mais que tenha um ambiente muito forte aqui da torcida do Paysandu pra cima do Fluminense, acredito que o Fluminense passe, tá? Mas eu não sei se essa cotação de 1,44 tem valor. O Fluminense passa mesmo perdendo, então eu não trabalharia nesse jogo. E aqui, o primeiro jogo foi 0-0 entre Ituano e São Paulo. São Paulo está agora com um trabalho novo do Dorival, ainda não deu tempo, na minha opinião, de colocar tudo que pensa na equipe, né? Vai tentar, obviamente, ali como fez no Flamengo, quando ele assumiu o Flamengo depois do Paulo Souza, tentar, né, trabalhar mais o vestiário, né, mais o ânimo da equipe. Já começou a surtir efeito no Brasileirão com 3-0 para cima do América. Então pode ser um jogo para um possível empate anula do São Paulo, mas ainda não é um excelente São Paulo, tá? Toma cuidado. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Não se esqueça de participar dos sorteios lá no meu blog e também fazer o meu curso para você aprender cada vez mais aos poucos. Eu vou melhorando o blog, às vezes, pô, Theo, tá demorando a acessar, tá travando. Isso aí pode ter certeza que eu tô corrigindo. Eu tô aqui com o Analytics do lado, tô vendo em que momento que ele tá travando, vou tentar melhorar para vocês. E não esqueça, todo dia tem sorteio por lá, então bate carteira lá no site que eu tenho certeza que você vai ser premiado, que é a minha forma de trazer os parceiros que eu tenho, como por exemplo a Betfair, para também dividir com vocês que me acompanham e me dão essa moral por aqui. Grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira.